uma oração neste momento. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e Te entregamos, Te tributamos estes louvores, esta adoração que a Ti foi prestada, Senhor. Receba, em nome do Senhor Jesus Cristo, e prospere e abençoa cada vida que aqui está presente nesta manhã. Amém. Muito obrigado, irmãos. Assentai-vos. Eu necessito que alguém me oriente com o relógio, que está em 18 minutos e eu não vou ter o controle com começar aqui, por favor. Uma alegria, amados irmãos e irmãs, em poder compartilhar em esta cumbre o tema bases bíblicas e teológicas de la Reforma Protestante. Quando todo parecia perdido, que a igreja medieval estava metida, aprofundada em el lodo de la liberação teológica e religiosa, el clero involucrado em la corrupção mais baja que se poderia imaginar, las indulgências como la simonia havia tomado conta da igreja, os cargos sacerdotales eram negociados, inclusive o perdão dos pecados por las indulgências. A opulência da igreja, a riqueza e o poder político. Em realidade, em los dias de Lutero se vivia uma ditadura del clero, uma ditadura da igreja católica, da igreja medieval. Em meio a todo isso, Deus levantou um homem. Claro que antes outros foram levantados como precursores da reforma, como sabemos, pero em este momento, um momento crucial, onde qualquer opinião contrária a lo que pensava o clero, a lo que pensava Roma, recebia o castigo de la muerte. Em este momento Deus levanta um homem chamado Martim Lutero, que é conhecido como o reformador de la igreja. E em esta data, em este período, em este mês, o mundo cristiano, especialmente o mundo evangélico, os católicos também. Aí recentemente eu estava em uma livraria católica em Brasília, e buscando algum livro da Reforma, e um sacerdote, eu queria ver em essa livraria um livro que abraça a perspectiva teológica católica, não evangélica, que já sabemos. E o sacerdote se quedou muito feliz. Não, nossa perspectiva é como lá de ustedes, pero sabemos que na realidade estão tentando se aproximar de nós outros, porque han visto que a palavra de Deus tem a razão. Então, a Reforma Protestante do século XVI foi um movimento liderado por el monge católico agustiniano Martim Lutero, com o objetivo de renovar a igreja, não de criar uma nova igreja, como sabemos, mas de renovar a igreja. E o movimento, caracterizado por el esforço para retornar a igreja às Escrituras, à Bíblia Sagrada, tuvo seu marco histórico em 31 de outubro de 1517, quando Lutero publicou em las portas da igreja de Castilla e Wittenberg suas 95 teses. E Lutero protestava contra diversos abusos da igreja, especialmente abusos del clero. E aí estão alguns deles: a autoridade
del Papa sem fundamentos bíblicos e teológicos, a cautividade eclesiástica da Igreja, ou seja, ou melhor, das Escrituras, ou seja, as Escrituras estavam cautivas, aprisionadas por a Igreja, e quando se falava Igreja, não era a Igreja propriamente dita, e sim o clero, o alto clero, especialmente o Papa. Outro protesto era a mediação usurpada, porque a Virgem, celebrada em toda a América Latina, havia assumido o posto de Jesus Cristo e era a mediadora, como hasta hoje, com todas as reformas que o catolicismo tem hecho, ela sigue como conservadora ou como mediadora. Aí, os evangélicos, na igreja em Brasília, costumam escrever um adesivo e pôr nos carros e diz: todo por Jesus. E os escrevem, os católicos, todo com Jesus e nada sem Maria, justamente para rebater a posição de la Virgem como Salvador ao lado de Cristo, e a venta de las indulgências, que era a simonia instalada em el seno de la Igreja. Creio que a distância já não... Ok, as 95 teses não foram um resumo da teologia de Lutero, ou não representa um resumo da teologia de Lutero dos reformadores, sino um ataque frontal contra as indulgências, documentos vendidos pela Igreja que garantia benefícios espirituais, desde a recepção de benefícios espirituais hasta el perdão de los pecados. Este foi o ponto crucial que levou Lutero a se levantar. Os irmãos que conhecem a história de Lutero sabem como ele já venia desde sua ida a Roma, fazer a visita de Roma. Ele era um sacerdote católico muito aproximado da igreja, de maneira que diz a história que quando Lutero se aproximou da cidade, se arrodillou, levantou as mãos e disse: te saludo, Roma Santa. Então, era um católico, era um sacerdote católico apaixonado por Roma e por el catolicismo. Pero a regressar, justamente regressou frustrado e decepcionado com o que viu e que se desencadenava de aí para adiante. Lutero estava decepcionado com os abusos e desvios teológicos cometidos deliberadamente pela Igreja. Em realidade, eram cometidos deliberadamente. Ele leu nas Escrituras a frase: el justo por fé viverá. E esta frase cambiou a perspectiva de vida e a perspectiva teológica do sacerdote Martinho Lutero. Inclusive, aí mostra um momento que está Philippe Melanchthon e outros queimando em praça pública as indulgências papales que eram vendidas por toda a Europa católica para levantar dinheiro para a construção da capilla de São Pedro, a capilla central de Roma, que é o centro principal de adoração do catolicismo. O desdobramento do movimento deu origem a várias igrejas que se declararam fora da autoridade de Roma e que atualmente estão representadas por diversas denominações e grupos cristianos ao redor do mundo. Este gráfico, que aí está, um momentito, ok? Este gráfico mostra como apareceu aí a reforma e as principais denominações tradicionais que imediatamente saíram da reforma: os anglicanos, os luteranos, os reformados,
anabautistas que deram origem a outros, os presbiterianos, os bautistas, os metodistas. Aí é solamente a base do árbol, da reforma. Não há, se houver espaço, meteríamos aí as ramas que representariam as denominações, cerca de 30.000 denominações atualmente, que saem de todas estas que aí estão. Aí alguns reformadores, eu estou passando rápido, porque temos algo mais importante aqui adiante. Base bíblica e teológica da reforma. A reforma protestante está apoiada em 5 colunas, em 5 fundamentos que formam a base bíblica e teológica da reforma. Essas são chamadas as 5 solas. A primeira, a sola fide, imediatamente a solo Cristo, sola gratia, sola Escritura e soli a Deus glória. E logo depois a explicação. Solamente por la fé, ou por meio da fé. Solamente la gracia, ou por meio da gracia. Solamente Cristo, ou solamente por meio de Cristo. Solamente a Escritura, ou solo por meio das Escrituras. Ou glória solamente a Deus. Estes são os 5 pilares da reforma protestante. E uma explicação mais detalhada desses pontos, aí estão a sola fide, Romanos 7:8, que abalou Martinho Lutero, diz que é a afirmação em que a teologia de los reformadores, a justificação de los pecados, é recebido solamente por la fé mediante, independentemente de las acciones sociales e de las buenas obras. A explicação, imediatamente a sola gratia, diz que essa frase indica que a salvação é um dom imerecido de Deus e que nadie pode ser salvo por mérito personal. A sola gratia colide frontalmente contra a doutrina católica del méritum, acumulado através de las donações e las buenas obras. Imediatamente, a sola Escritura, a luz de Hechos 4:12, ou melhor, solo Cristo. Lutero diz que, em luz de mais reformadores, continua honrando a Virgem, respeitando a Virgem, pero não mais como mediadora e como conservadora. E continuam respeitando os mortos, pero não adorando e não rezando por eles. E define que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Aí está a base cristológica da reforma. E logo imediatamente a sola Escritura afirma que a Bíblia é a única regra ou a única palavra de Deus autorizada como fonte de las doutrinas cristianas, como fonte de autoridade sobre o Papa, sobre o clero, sobre a igreja e sobre a tradição. Lutero deu esta afirmação quando diz: qualquer enseñança sem fundamento bíblico deve ser rechaçado, mesmo que haga chover milagros todos os dias. Esta era a afirmação de Martim Lutero. É soli Deo glória. A luz de Isaías 42:8 diz que a afirmação de que Deus é o único a quem devemos dar glória. Os homens devem ser amados, honrados, respeitados, de acordo com a glória que tributam a Deus. É respeito que os homens merecem, e a honra está relacionada com a maneira que eles honram e respeitam a Deus. E aí adotamos outros resgates da reforma protestante, afuera das 5 solas, que são muito importantes para que a igreja foram muito importantes e hasta hoje seguem sendo relevantes para que a igreja cumpra com a missão global. Primeiramente,
o resgate do sacerdócio universal de todos os cristianos, à la luz de 1 Pedro e à la luz de Hebreu. Como aí está colocada. Por favor, pastor Vandivaldo, me ajude aí na... Ok. No passar os slides, porque de quando em quando esse slide aqui não está respondendo a la distância. Ok, então o resgate do sacerdócio universal, imediatamente, a devolução da Bíblia para os crentes e dos ministérios para a igreja. Seria interessante ponermos nossa atenção nesse resgate. O primeiro é o sacerdócio universal que estava centralizado no clero, e o ponto 2, a devolução da Bíblia que o clero havia lá tomado e tomado sua interpretação e mesclado com a tradição, e a reforma la tomou das manos del clero e la puso em las manos de la igreja outra vez. Imediatamente, o rompimento da burocracia soteriológica e a desmistificação del clericalismo. A desmitificação del clericalismo. Este foi um dos pontos mais pesados para Martinho Lutero, desmistificar especialmente o Papa. E o número 4, a reforma é um movimento que se move del clericalismo ao laicado e del celibato à la família. Porque imediatamente Lutero resgatou o sacerdócio universal e o trabalho de los laicos, e consequentemente com seu casamento que a teologia católica, os teólogos católicos aproveitam para dizer que Lutero era um padre rebelde que peleava por posições eclesiásticas e que queria se casar, mas não é verdade. Entretanto, Lutero terminou resgatando o casamento, que a Igreja de Deus, adiante de outras, ha resgatado, não somente o casamento agora, mas o ministério de la mulher, especialmente nas fronteiras, nos alrededores de Latinoamérica. O ponto 5, a reforma se move de uma espiritualidade monástica a uma espiritualidade personal e comunitária, em que os monges saem dos mosteiros ou dos monastérios para a cidade. Hasta aí os monges estavam clausurados, cerrados em los monastérios com uma adoração ermitã, e saem e começam a se movimentar desde os monastérios hasta las calles, hasta las cidades. E imediatamente a reforma devolveu à igreja seu sentido de movimento e de comunidade peregrina, em la qual a igreja sai de las catedrales e vai para las calles, e vai para as tendas. É interessante, não sei se aqui está o pastor Torrado. Sim, aqui está, especialmente em Europa, a igreja evangélica está por trás das casas, no subterrâneo. As catedrais estão cerradas ou não servem para nada, e as igrejas se estabelecem como em China, como em Rússia, em Europa com especialidade. Aqui na América Latina, nós outros estamos começando a cerrar a igreja e as catedrais, nós outros. E quanto mais grande a catedral, mais a influência do pastor. Toda a gente junta, talvez por isso tanto problema, porque a igreja está escondida, está se quedando escondida. Isso aí leva a alguns a falar de a necessidade de uma nova reforma. A reforma protestante deu
versículo 21 foi solamente el início, solamente el start. O lema de los reformadores era Ecclesia reformata et, sempre reformanda est, ou seja, igreja reformada sempre reformando-se, ou sempre em reformação. Este lema não foi criado por Lutero, nem por Calvino, nem por Zwinglio, foi criado por Gilbertus Voites, um holandês, já em 1589, ele deu nome a lo que os reformadores ensinavam e viviam, porque todos eles, especialmente Lutero, entendiam que a igreja era um movimento que deveria viver em reformação. Eu imagino que o liderazgo da Igreja de Deus, especialmente na América Latina e nos Estados Unidos, deve sentir isso quando vem na Assembleia Generales, os líderes, supervisor generais, os assistentes, diretores de missões, diretores de campo, buscando meio para alcançar o mundo, a los perdidos, com toda a estrutura que a Igreja de Deus tem, está focada, inclusive alguns problemas teológicos que hemos tenido, vou abrir um pouquinho aqui, porque estamos muito focados na missão global. Claro que isto não significa que não devemos nos focar em nossa base teológica, que é o que vamos dizer aqui. Pero al final de todo, se estamos focados na teologia, se estamos focados na doutrina, e não nos focamos na missão global, como faz a igreja, não estaremos cumprindo a missão. E aí algumas observações, e eu lhe pergunto, é possível uma nova reforma, como se ha escrito, se ha predicado, se ha dito, é possível uma nova reforma? Um pouco complicado, porque quando Martinho Lutero reformou a igreja, começou a reforma, havia uma igreja. Hoje são cerca de 30.000 denominações. 30.000, como se vai reformar? Necessitaríamos de 30.000 reformadores simultaneamente com o mesmo objetivo. Em este meio, que entendemos? Hoje se habla de la pentecostalização de la igreja cristiana, da igreja evangélica, inclusive em setores católicos. E entendemos que a pentecostalização, e possivelmente aliado com o atomismo eclesiástico, seriam possivelmente a continuação da reforma protestante. Se é que a reforma está em movimento, e entendemos que está, hasta porque se a igreja está em las manos do Espírito Santo, que é a mais grande autoridade aqui na terra, para dirigir a igreja, ela tem que estar em movimento. E nós outros, os líderes, por mais sábios, intelectuais, papas, bispos, apóstolos que seja, temos que ceder ao mover do Espírito para onde Ele quer nos levar e como quer nos levar. Se a igreja em realidade, está em realidade em el ponto mais alto em este momento da reforma protestante, e assim acreditamos, porque já batemos o recorde del Pentecoste e de Azusa Street, de Carolina del Norte, já batemos o recorde. Já tivemos mover do Espírito Santo muito mais grande que esses. E hoje hablamos de avivamentos estratégicos. Não creio que vocês, que é o ministério da mulher, que a ventana 4x14, que a ênfase em el trabalho dos jovens, são avivamentos estratégicos? Que é o trabalho que saca a igreja das catedrales e leva para as casas através dos grupos familiares e das células.
sem nenhum convênio com G12, sencillamente buscando as bases bíblicas da igreja. Não crê você que o Espírito Santo está movendo isso? A reforma protestante, entretanto, traz para nós outros alguns desafios, especialmente o desafio da sola Escritura. Eu diria, queridos irmãos, existem muitos desafios que conhecemos, pero, em minha maneira de ver, o principal desafio que hoje a Igreja de Deus, as igrejas evangélicas, os seminários teológicos, os teólogos enfrentam é o desafio de resgatar a sola Escritura, ou solamente a Bíblia. Eu tenho aqui um livretito, um livro de hermenêutica. Esse livro foi escrito por José Severino Croato, catedrático em ICEDET, por mais de 20 anos. ICEDET, possivelmente a mais grande instituição teológica de toda a América Latina, em el coração de Buenos Aires. ICEDET projetou a Argentina, ou Buenos Aires, como a capital teológica da América Latina. E miles de pessoas já saíram, pero este homem, com especialidade ele, se alguém tem este livreto, Hermenêutica Práctica, é um livrito inicial para os muchachos que saem da igreja local e vão para o seminário, e muitas vezes são discipulados. Pero esse livretito aqui põe a Bíblia em suspeita, os milagros em suspeita, os hechos de Cristo no Novo Testamento em suspeita. Esse livretito aqui. E chegou a influenciar muitos seminários, muitos teólogos latino-americanos, pastores latino-americanos. E hoje, pergunta para os queridos pastores de Buenos Aires, onde está el ICEDET? Se cerrou. A principal escola de Latinoamérica se cerrou. Uma biblioteca de cerca de 200.000 volumes está à venda. Por quê? ICEDET, através de sua catedrática hermenêutica, destruiu a Bíblia, é o fundamento, a base. E aqui, queridos colegas, queridos irmãos, chamo a atenção: se nós outros destruímos os fundamentos, se estes são destruídos, o que hará o justo? Como diz Salmo, que se pode fazer? E primeiramente destruir a base, o fundamento, porque quando vamos a um seminário ou pregar, vamos por causa da Bíblia, é a Bíblia que nos leva, é a Bíblia que vamos estudar. E se encontramos alguns teólogos hermenêuticos, que em nome do intelectualismo, da filosofia grega, ou de Emmanuel Kant, ou de Paul Sartre, ou de outros, em nome do escolasticismo, ou para tentar passar uma impressão de intelectualidade, não acreditam nos milagres da palavra de Deus, pero acreditam em aborto, pero acredita em el movimento LGBT, pero acredita em la ideologia de gênero, e muitas vezes ensinando para nossos muchachos em nossas escolas, em nossas igrejas. Creio que devemos correr com esta gente, se queremos manter a igreja viva, cumprindo com submissão ao redor ou fundamentado em la palavra de Deus. E eu diria que isso nada mais é que uma autossabotagem que muitas vezes estamos fazendo. Existem muitas teorias sobre a queda das torres gemelas. Aqui eu tenho 1 minuto e 30. Muitas teorias. Uma delas diz que mientras os aviões se chocavam na torre, os terroristas haviam metido explosivos aí abaixo. É uma teoria. E simultaneamente implodiu as torres. Não sei se é verdade, mas uma coisa sei: os fundamentos, essas bases, esses sustentáculos,
necessitam ser protegidos. E eu diria, mientras nossos pastores, nossos missioneiros, nossas pastoras estão explorando o avançante em nossas fronteiras, nossos teólogos não podem estar bombardeando a base teológica da Igreja de Deus, dinamitando as bases teológicas da Igreja de Deus. Deve estar protegendo em la vanguardia de nossa sana teologia, de nossa teologia pentecostal, de la teologia de missão, de la teologia que aterriza, e não a teologia que para nada serve, a não ser para especulação, e levar muitos a se distanciarem de los caminhos do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos bendiga e nos ajude a avançar, pero sim nos olvidar de nossa base fundamental. Muitas graças, que o Senhor nos bendiga. El desafío es que cada iglesia local cumpla con la misión de Jesucristo en medio de una realidad latinoamericana cada vez más caótica. La pobreza en América